CV Connect está no ar. Olá, estamos aqui para mais um CV Connect, hoje para falar sobre a administração pública, só assuntos importantes. Aqui ao meu lado ele, Vinícius Alvarenga. Olá, boa tarde a todos, meus queridos conectianos, que assim como nós chamamos carinhosamente todos aqueles que assistem e que seguem o nosso canal. Hoje, dando continuidade à temática de administração pública, falaremos sobre o Plano Plurianual, PPA. Mas, como a gente sempre gosta de fazer uma piadinha, PPA não é o Pedro Paulo e Alex, não. É o Plano Plurianual. Um dos instrumentos mais importantes sempre que acontece o quê? Uma eleição. Por quê? O programa, digamos assim que é o programa de governo daquele mandato, que vai ser aprovado no primeiro ano desse mandato e será executado a partir do segundo ano. É uma coisa muito interessante, diferente da maioria das outras leis que precisam ser aprovadas ano a ano. Sim, o Vinícius colocou muito bem, né? A gente tem aí as 3 diretrizes, depois ele vai falar para a gente onde que está o embasamento legal, né? A gente tem o PPA, que é o principal que regulamenta os demais, né? Temos a Lei de Diretrizes Orçamentárias, que são as que estabelecem, vamos dizer assim, a regra do jogo. Sim. E temos a Lei Orçamentária Anual, que é a ferramenta aí de planejamento anual da aplicação dos recursos. O PPA seria exatamente o que o nosso amigo Vinícius colocou, que é a questão que você tem um planejamento, né? Fala, né? Plurianual, ou seja, para mais de um ano. A gente fala aí dos projetos que têm natureza continuada, né? Então é muito importante a gente falar aí que a gente fala. Lógico que lá no decorrer, quando você elabora um orçamento anual, vai ter fatores que sejam só específicos daquele orçamento em si. Mas nós temos aqueles planos de natureza continuada que ele vamos supor, um exemplo. Vamos trazer para exemplos que é mais fácil. Né? Você vai fazer uma construção. No primeiro ano você começa ali com alicerce e tal, no segundo ano tijolo, no terceiro ano telhado e no último é a conclusão. Então você estabelece qual parcela do seu recurso vai ser destinada ano a ano até que seja concluído aquele projeto. Então seria basicamente isso que o Vinícius colocou também muito bem, que é a questão do plano plurianual, a validade, ele não vigora anualmente, e sim por um período de 4 anos. E o que acontece é o seguinte, o atual prefeito, presidente, governador, ele sempre vai deixar o plano plurianual para vigorar para o primeiro exercício do mandato subsequente. Porque quando um novo chefe do executivo assumir, o que vai acontecer? Ele vai ter um ano para fazer a elaboração do seu plano plurianual, que vai vigorar a partir do seu segundo, terceiro e quarto ano, e para o primeiro ano do mandato subsequente. É muito importante a gente entender isso, que ele não chega ali e ele já tem que colocar, até porque ele não está com a máquina pública para ver a real necessidade dela ainda. Então ele tem um ano, vamos dizer assim, para fazer essa elaboração e soltar, né? O plano plurianual, a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária que vigorará a partir do ano seguinte. Na minha opinião, Thiago, essa na verdade é a inteligência do plano plurianual, porque deixa que o governante que acabou de tomar posse se situe da atual situação da máquina pública para que ele possa elaborar o plano de ação para ele executar durante o mandato. Exatamente, porque, como o Vinícius colocou muito bem, não faria sentido eles de fora da máquina pública, ele chegar com o orçamento pronto para vigorar os 4 anos de mandato dele. Ele precisa chegar, ver a real situação, porque muitas vezes a gente tem uma situação do lado de fora e quando você ingressa lá dentro, você vê que não é bem totalmente diferente. Então você passa a ter uma real visão, né, do que acontece lá dentro, para aí sim você poder tomar medidas administrativas e poder elaborar um plano de ação e um planejamento para os exercícios subsequentes, inclusive 3 exercícios dentro do seu próprio mandato, né?
Sim, com certeza. Só o Thiago falou, o plano plurianual ele também é um dos instrumentos que está no artigo 165 da Constituição. Se não falha a memória, inclusive ele é o inciso primeiro do artigo 165. Então é muito importante, né? Porque não é também bom a gente colocar esse embasamento, né? Porque não é uma coisa assim, o prefeito quer fazer, ele é obrigado a fazer, né? Está previsto na Constituição e a Constituição tem que ser seguida. Então, assim, eu vou entrar lá, você é gestor lá e não vou fazer. Não, você tem que fazer porque está previsto na Constituição e você tem que executar as nossas leis, né? Até porque o chefe do executivo que não segue a lei, a gente sabe muito bem que incorre em um crime. E aí, mais para frente, a gente vai falar sobre alguns crimes de responsabilidade fiscal aí também. Vamos falar sobre essas questões. Vinícius, eu acho que o planejamento, ele tem que ser, porque quando a gente fala esses projetos de natureza continuada, a gente tem, de fato, né, aquilo que vai ser desenvolvido. E todas essas ferramentas que a gente colocou no PPA, na LDO, na LOA, normalmente as câmaras municipais, quando elas vão levar para votação, fazer a apresentação do projeto de leis, elas têm que convocar audiências públicas. Sim. O que seria audiência pública, Vinícius? Vamos trazer para o pessoal que está do outro lado nos entender. Eu vou colocar a minha parte, você complementa, por favor. Com certeza. Que a questão, audiência pública é informar ao cidadão aquilo que está sendo discutido e solicitar desse cidadão uma opinião. Com certeza. E vamos lembrar uma coisa aqui, que talvez algumas pessoas não tenham certo conhecimento. Toda a sessão, seja ordinária ou extraordinária da Câmara Municipal da sua cidade, você pode participar, você pode estar lá assistindo. Inclusive pode ser solicitado, né? A voz, né? A palavra, né? Sim, se você tem uma certa opinião, claro, assim, não embasada, não for para, digamos assim, atrapalhar a reunião, porque eles estão lá decidindo coisas, sim, coisas importantes para o município. Você será muito bem-vindo e será dada a voz para que você dê sua opinião a respeito de determinado assunto que estará sendo discutido na pauta. O Vinícius colocou muito bem, né? Nas sessões você pode fazer o pedido da palavra, sim. Tem nos regimentos internos, a maioria dos regimentos internos das próprias câmaras municipais, tem como, citando como pode ser solicitado. Normalmente você protocola esse pedido antes das sessões, tal, mas você pode fazer, inclusive até na hora, se você pedir, e o presidente pode ou não, na hora, deferir, mas no caso das audiências públicas, tá ali para discutir mesmo. Você pode falar mais, a audiência pública é mais interessante. É mais interessante nesse porque sentido, você pode falar, a audiência pública é para que seja discutido, logicamente, né? Não adianta você ir lá no orçamento anual e querer falar um negócio de um ocorrido, você tem que só falar aquilo que está relacionado ao tema que está sendo debatido, né? Não, é claro, assim, você pode falar aquilo que você quer falar, mas é o seguinte, de maneira alguma será o quê? Utilizado ou, digamos assim, avaliado uma das suas propostas que seja contrária a qualquer forma de lei, a qualquer das diretrizes que tem que ser tomadas para elaborar os projetos. Então, assim, não adianta você achar que tem que, por exemplo, investir 60% em educação e investir 20% em saúde. Não é assim que funciona. Tem toda uma certa diretriz, até mesmo dos investimentos públicos durante o ano, durante o orçamento. Sim, é importante ser que o Vinícius colocou, né? Até a gente tem essas normas, o valor da saúde e da educação já tem previsão, né? Também em textos de leis, 25% e 15%, ou seja, 40% do orçamento público já é destinado para saúde e educação, né? Cada um com o seu percentual que nós colocamos, mas você tem que ir lá participar. É importante, a gente citou da audiência pública, para entender que você tem que ir lá opinar sobre as leis orçamentárias, sobre o orçamento público. Na verdade, é o ideal você participar, porque orçamento público é o seguinte, o dinheiro arrecadado é também um dinheiro do cidadão. Porque o gestor,
ele não é o dono do dinheiro. Quem é o dono do dinheiro é o município. Ele apenas executa a função dele como gestor. Você que é cidadão do município, você tem todo o direito de opinar sobre as leis orçamentárias que estão sendo discutidas, sendo projetos, mas não, saber aquilo que você está requerendo, aquilo que você está solicitando. A gente vê muito, né, Vinícius, porque vai lá, não participa das audiências, das sessões, aí depois o orçamento virou lei, já está aprovado, já está sendo executado. Aí as pessoas querem discutir, mas destinou só 1 milhão para fazer tal coisa. Mas aí deveria ter sido discutido quando foi colocado o espaço para discussão. Por isso que a participação da população, quando é chamada a essas audiências públicas, é extremamente importante. E o que a gente está tentando passar aqui é o seguinte: participe mais do quê? Do processo legislativo da sua cidade. Você tem essa possibilidade. Não é algo engessado, você não é impedido de participar. Mas o que? Você tem que seguir certos procedimentos. Mas esses procedimentos não irão te impedir de participar. Participem, procurem saber. Por exemplo, da cidade onde você mora e você trabalha, quais são os dias que são as sessões? Aqui em Campina Verde é terça-feira às 13 horas. 13 horas. E no Prata, por exemplo, lá é segunda-feira às 19 horas. Se você tiver um tempo, pelo menos uma vez ao mês, se você achar prudente, participe. E hoje também tem uma grande facilidade, né? Porque as sessões são transmitidas ao vivo agora. Sim, né? a publicidade. Tem a questão da publicidade e transparência, que tem que ser, a maioria, eu acho que quase todas as câmaras hoje fazem a transmissão. Inclusive a da nossa cidade, Campina Verde faz a transmissão ao vivo. A cidade do Prata faz a transmissão, que eu já assisti, daqui de Campina Verde também. Então, você só não vai participar se você não quiser. Tem muita possibilidade, e você assistindo e se orientando, se você estando, digamos assim, ciente do que está acontecendo, você pode pesquisar sobre o que você está, na verdade, sobre o que está sendo discutido, e se não foi aprovado, claro, na sessão, você pode muito bem fazer o quê? Requerer a palavra através dos procedimentos e dar a sua opinião. Ou você pode fazer isso até mesmo de forma escrita, procurando um dos vereadores que você elegeu. Os vereadores estão lá para o quê? Inclusive, aqui a gente já falou em certos programas sobre os deveres dos vereadores. Os vereadores, se perceberem que o quê? A orientação, a dica do seu eleitorado faz sentido, eles passarão para a mesa e será discutida. Eu queria deixar nosso agradecimento para você que está do outro lado, que nos acompanhou, que tem sugerido várias temáticas, né? Pediu para a gente estar falando também um pouquinho sobre administração pública, trazendo um pouquinho de conhecimento. Um pouquinho do nosso conhecimento é pouco, né, mesmo? A gente tem se esforçado bastante para sempre tentar estudar e trazer um pouco mais de conhecimento, cultura, entretenimento para vocês do outro lado. Queria agradecer a você que tem nos acompanhado, tem nos enviado sugestões, é sempre válido isso, e esse canal tem sido, graças a Deus, um sucesso, graças à sua participação. Vinícius Alvarenga, queria te agradecer mais uma vez pela presença aqui, para a gente poder levar com toda nosso carinho, né, para os nossos conectados lá do outro lado, um pouquinho do que a gente conseguiu estudar sobre essa matéria, né? Olha, é uma matéria muito interessante, mas uma matéria muito complexa, e a gente tem que falar de uma forma que talvez, não talvez da forma que a gente gostaria de falar, mas porque são temas sensíveis. Então a gente tem que ter a maior parcimônia enquanto a gente aborda certos temas. Mas o principal é o seguinte: você que está assistindo, você é um cidadão, você é um eleitor, você tem todo o direito de participar da maioria das decisões
das leis municipais do município em que você está morando. Até mesmo das leis estaduais, federais, você tem as formas que você pode dar a sua opinião sobre isso. Mas isso é uma democracia, então o principal, precisamos que vocês participem disso, da democracia, porque depois que certas leis são aprovadas, fica difícil, muito difícil, que elas sejam revogadas. Então o ideal é que elas não sejam aprovadas, e para que elas não sejam aprovadas, a participação de vocês é essencial. Um grande abraço para todos vocês. Até a próxima.